Glória a Deus, Ele é o Senhor sobre toda a terra e céus. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Diga: irmão, Deus vai falar contigo hoje. Que bom que você está aqui. Que bom que você está do meu lado. Que a gente pode estudar a palavra do Senhor juntos. Que Deus abençoe você. Quantos creem que Jesus está neste lugar? Amém? Hoje nós viemos aqui nos encontrar com Jesus. Por isso, queria que antes de você sentar, você levantasse suas duas mãos para o céu e fizesse uma declaração de fé aqui junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite, neste lugar. Eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor Jesus, eu te dou liberdade para falar comigo, para ministrar na minha vida, e que a tua graça e o teu amor me alcancem hoje aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Deus vai falar contigo hoje. Pode sentar, irmão. Nós vamos estudar um texto da palavra de Deus muito especial que se encontra no livro de Apocalipse. Mas antes de você abrir a Bíblia, eu quero te desafiar. Esta semana que vem nós vamos estar no retiro de adolescentes. Eu queria que você orasse pelo nosso acampamento. E hoje você vai ver no final do culto alguns adolescentes aí, né, com uma plaquinha pedindo adoção. Esses meninos, eles passaram durante a semana toda lavando os carros aqui fora. Eu não sei, talvez você foi abordado por eles e o seu carro foi lavado por algum dos adolescentes que querem ir no acampamento. Esses meninos trabalharam e alguns não conseguiram completar ali o valor da inscrição. Então, se Deus tocar no teu coração, você vê um adolescente aí com uma plaquinha, me adote, pega ele pelo braço, ora por ele, ministra na vida dele, porque vidas estão sendo salvas, cada acampamento, cada retiro, e você pode ser um instrumento de Deus na vida desse adolescente. Amém? Então tá jóia. Você trouxe Bíblia, abra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Isso é fácil de achar, tá? O último livro da Bíblia é tranquilo. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Meu irmão, traga a Bíblia para a igreja, a palavra de Deus. Nos adolescentes jovens eu falo isso toda semana e mesmo assim não resolve. Mas eu vou continuar falando. Tá certo. Se você não trouxe Bíblia, pega a cola aí com o irmão que está do lado. Essa pode, não tem problema. E ele te abençoa também. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino todos quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, nos dá entendimento agora da tua palavra, e que ela chegue viva no nosso coração e produza frutos, mudança,
em nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler se encontra no livro de Apocalipse. E a palavra Apocalipse é formada por duas palavras no grego que significam tirar a cobertura, revelar. E por isso o livro de Apocalipse é a revelação pessoal de Jesus Cristo à sua igreja que passa por momentos difíceis. É por esse motivo que o livro de Apocalipse também é conhecido como panfleto para as horas difíceis, panfletos para tempos de dificuldade. Quem é que passa por dificuldade? Tempos difíceis. Leia o livro de Apocalipse. Ele é um consolo, a exortação de Deus à sua igreja. E para você ter ideia de quão difícil era o tempo que a igreja do Senhor Jesus passava, quando este livro foi escrito, o autor que escreveu de Apocalipse foi o apóstolo João, e ele escreveu esse livro quando estava exilado na ilha de Patmos. Estava ali vivendo a custas de trabalho escravo, trabalho forçado. E eu fui pesquisar como é que o apóstolo João foi parar neste lugar. E eu encontrei alguns documentos de Tertuliano dizendo que este homem havia sido banhado numa banheira de óleo fervendo. E por causa de uma intervenção de Deus, nada lhe aconteceu. E os seus carrascos, os seus inquisitores, achando que ele era um mago, um feiticeiro, o mandaram para a ilha de Patmos. E ali estava vivendo a custas de trabalhos forçados. E esse tempo era tão sério que a igreja vivia, um tempo tão difícil, que os governadores que estavam governando o Império Romano naquela época, eles promoveram uma grande perseguição à igreja do Senhor Jesus. Um deles foi Domiciano. Ele foi um dos imperadores que estabeleceu o culto ao imperador como nunca antes. Ele era chamado pelos seus servos, pelos seus súditos, de Senhor Deus. Em cima do leito da sua cama, existia uma inscrição dizendo, leito de um Deus. E ele promovia holocaustos públicos, onde aqueles que se negavam a dizer que César era o Senhor, eram perseguidos, mortos ou exilados. Antes de Domiciano, veio um outro imperador chamado Nero. Nero foi o imperador que pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. Ele começou a espalhar calúnias em todo o império, dizendo que o cristianismo era uma seita que promovia o canibalismo. Isso por causa da nossa ceia. Ele também dizia que nas festas dos cristãos havia grandes orgias. Isso porque naquela época os crentes celebravam uma festa chamada Festa Ágape, a festa do amor. E por conta disso, a igreja do Senhor estava sendo perseguida. Nero pegava alguns crentes, alguns cristãos, e costurava em homens e mulheres peles de animais selvagens. E soltava eles nos seus jardins e colocava os cachorros de caça para persegui-los. E eles os despedaçavam vivos. Alguns cristãos eram empalados, eram jogado combustível sobre eles e ateavam fogo. E eles serviam de tochas ardentes para os jardins do imperador. Esse era o tempo que a igreja do Senhor Jesus estava vivendo. E João está na ilha de Patmos, exilado. E diz a Bíblia que ele está orando no dia do Senhor. E ele ouve uma voz que vem por detrás. E quando ele vira para ver quem está falando com ele, essa era uma voz muito forte, voz como o som de muitas águas. E quando ele olha, ele vê alguém como filho do homem, com vestes brilhantes. Ele tem um cinto de ouro sobre o peito. Os seus pés são como o latão reluzente. Seus olhos são de fogo. Seu rosto brilha como o sol. Seus cabelos são brancos como a neve. Nas suas mãos ele tem estrelas. E da sua boca sai uma espada afiada como espada de dois gumes. E diante dessa visão, João cai prostrado. Ele não consegue se levantar. E Jesus lhe diz, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu carrego nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. E eu vim para consolar a minha igreja, para exortar a minha igreja. Eu estou aqui.
E eu creio que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus àqueles que sofrem. E eu vim dizer para você que Deus quer se revelar neste tempo da sua vida, trazendo consolo e exortação. Diga para o teu irmão, Jesus está aqui. Ele está vendo suas dificuldades. Ele te ama. Diga assim, miserável pecador, você não presta, mas Jesus te ama. E eu queria essa noite olhar para esse panfleto de exortações e procurar ver algumas imagens que Jesus apresenta nesse panfleto, que estavam profundamente relacionadas ao contexto da cidade de Laodiceia, mas que são recados de Deus para a minha e para a sua vida também. A primeira imagem que nós encontramos nesse panfleto de exortações é a imagem da água morna. E você vai encontrar lá no versículo 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que Jesus está falando aqui? Na cidade de Laodiceia, eles não tinham suprimento de água própria. Para eles beberem água, essas águas chegavam na cidade por meio de aquedutos. E os aquedutos que traziam a água para a cidade, eles tinham extensão de mais ou menos 10 quilômetros. E por isso, quando a água chegava na cidade de Laodiceia, ela chegava morna. Alguém aqui já tentou tomar água morna? É horrível. Você põe na boca e dá vontade de vomitar. E o que Jesus está fazendo? Uma comparação com a água da cidade, com a realidade do coração do povo que vivia na cidade de Laodiceia. Jesus está dizendo, olha, vocês são como a água dessa cidade. Vocês não se posicionam. Vocês não são quentes nem frios. E o que Jesus está querendo é desafiar esta igreja, diante de tudo que estava acontecendo na sua época, a se posicionarem do lado da verdade de Deus. Essa cidade estava situada num lugar próspero. E eles, os crentes desta igreja, talvez por medo de serem perseguidos, de perderem seus cargos, de perderem seus bens, eles não estavam se posicionando ao lado da verdade de Deus. E o Senhor Jesus está dizendo, eu quero levantar aqui nesta cidade uma igreja viva e operante, uma igreja que professa os meus preceitos, igreja que é a voz profética de Deus na terra. E toda vez que a igreja do Senhor Jesus não se posiciona, vem desgraça, caos. Quando a gente olha para a história um pouquinho, você pode ver, por exemplo, a história da igreja protestante na Alemanha. Quando surge o nazismo e eles não se posicionam, vem caos sobre a terra. Eu acho interessante porque quando começa o movimento nazista, primeiro os judeus começam a perder seus cargos públicos, são destituídos de cargos em empresas, e a igreja se omite. Depois, as pessoas começam a ir nas igrejas, procurar as atas das assembleias, começam a procurar as listas de membresia das igrejas, para comprovar a descendência ariana, e a igreja mais uma vez se omite. E depois, quando vem a perseguição aos judeus, uma ala da igreja protestante na Alemanha, chamada Cristãos Germânicos, eles sugerem que os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, criam uma nova igreja, só para eles. E alguns chegam a considerar excluir o Antigo Testamento da Bíblia, para eles não terem nenhuma relação com qualquer tipo de herança judaica. E a igreja se omite. Mas no meio desse movimento também começa uma igreja que é voltada para os preceitos de Deus, chamada Igreja Confessante. Dietrich Bonhoeffer
sai dos Estados Unidos, onde está estudando, e volta para a Alemanha, e ali ele começa um movimento contrário a tudo que está acontecendo. Foi perseguido, foi morto como traidor, mas eu dou glória a Deus, porque nos movimentos absurdos que aconteceram na nossa sociedade, em tempos distintos, sempre houveram homens e mulheres de Deus que disseram: eu não aceito, eu não posso concordar com isso. Outro movimento onde a igreja se omitiu, a segregação racial nos Estados Unidos. Sabia que muitos dos membros da Ku Klux Klan eram membros de igrejas evangélicas no sul dos Estados Unidos? Quantos negros eram perseguidos, não podiam ter direito a voto, não podiam participar de determinadas instituições, a igreja não fazia nada. E é por isso que Martin Luther King vai dizer: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. O que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Eu vim dizer que Jesus está dizendo a nós aqui que precisamos nos posicionar. Nós somos voz profética, nós somos voz de Deus nesse tempo, nesta época. Jesus quer levantar aqui uma igreja viva e operante neste tempo. Meus irmãos, eu atendo jovens quase todos os dias aqui na igreja. E alguns movimentos que estão surgindo dentro das faculdades, de apologia à legalização das drogas, de apologia à indiscriminação de todo o meio homossexual, dizendo que isso é normal, dizendo que isso não tem problema, tem crescido a cada dia. Eu atendo meninos de 12, 13 anos, que já experimentaram ficar com meninos do mesmo sexo, para ver o que é. Porque hoje em dia, um movimento muito grande de apologia a valores que não são os nossos valores tem crescido. E Deus quer levantar no nosso meio gente que não é como água morna. Gente que no trabalho diz: eu não concordo. Que na faculdade diz: eu não aceito. Gente que quando vê uma novela que passa valores que não são os valores de Deus, ou um filme, diz: eu não assisto. Gente que entende que nós temos um papel nessa sociedade. Nós somos voz profética de Deus neste tempo. Quantos aqui querem ser voz profética de Deus nesse tempo? Você está dizendo: Jesus, eu quero me posicionar. Eu não quero ser como água morna. Pode me usar em nome de Jesus. Segunda imagem que esse texto nos apresenta é a imagem do ouro refinado pelo fogo. Olha o que ele diz assim, aqui no versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. A segunda imagem que Jesus nos apresenta nesse panfleto de exortações é a imagem do ouro refinado pelo fogo. E Jesus faz isso porque Laodiceia era uma cidade muito rica. Naquele lugar existia um centro bancário, onde as pessoas, em toda parte do império, mandavam os seus investimentos para lá. Ali também existia um centro comercial muito importante. Estradas importantes desembocavam ali naquela cidade. E por isso o povo de Laodiceia era um povo próspero. Em 61 depois de Cristo houve um terremoto que destruiu toda aquela cidade. E eles tinham tantos recursos que em pouco tempo eles reconstruíram toda a cidade sem a ajuda de ninguém. Mas por causa disso, aquele povo começou a se tornar autossuficiente. Eles achavam que não precisavam de ninguém, nem da ajuda de Deus. E o Senhor está dizendo para eles: olha, embora vocês tenham muitas riquezas, embora vocês achem que são autossuficientes, vocês se tornaram pobres espiritualmente. E vocês não têm mais buscado
as verdadeiras riquezas. E aí Jesus vai dizer, olha, se acheguem a mim, que eu tenho ouro refinado pelo fogo. Riquezas verdadeiras para compartilhar com vocês. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando um pouco na minha vida, e na vida da maioria de nós. Nós vivemos o tempo todo correndo atrás de tantas coisas, que a Bíblia diz que é correr atrás do vento. A gente quer acumular riquezas nesse mundo, e por isso a gente trabalha, começa a trabalhar de manhã, não tem hora para terminar. A gente vê a vida dos nossos filhos e as pessoas que a gente ama passando, e muitas vezes a gente não participa da vida de mais ninguém, porque estamos correndo atrás do vento. Esses dias um jovem foi lá no culto de adolescentes e fez uma pergunta que eu achei interessante. Perguntou para os adolescentes quanto tempo eles passavam na frente do computador. Ele começou assim, quem gasta pelo menos 1 hora navegando na internet? Todos levantaram a mão, por dia. Quantos gastam 2 horas, 3 horas, 5 horas? Tinham meninos que gastavam 13 horas. Hoje existe uma supervalorização daquilo que é supérfluo, do que não tem valor. A gente passa horas na frente da televisão, horas correndo atrás de tantas coisas, e não há tempo para Deus. Conheci um irmão que fez um propósito com Deus. Toda vez que ele sentisse vontade de assistir televisão, ele ia ler a Bíblia. Sabe quantas vezes ele leu a Bíblia num ano? 8 vezes a Bíblia inteira. Jesus está falando, olha, existem riquezas na minha presença que vocês estão perdendo. E eu lembro de um tempo que eu vivi, que eu me envolvi tanto no ministério, na correria do dia a dia. E a gente mistura as coisas, né? Eu estou atendendo as pessoas, eu estou fazendo a obra de Deus. E a gente esquece da bênção que é se achegar na presença de Jesus. E a Bíblia diz que na presença dele estão as riquezas da sabedoria e do conhecimento. Eu comecei a correr, atende, faz, acontece. E não tinha mais tempo para o Senhor. E eu comecei a entrar numa crise profunda. Chegou um tempo que eu estava triste. E aí Deus usou a vida do Paulo Davi, esse irmão que eu amo demais. Eu ia fazer uma viagem, ele falou, Michel, olha, Deus mandou eu te buscar aqui, que preciso conversar com você, eu vou te levar no aeroporto. Eu falei, Paulinho, você tem tanta coisa para fazer, vai me levar no aeroporto. E ele foi lá na minha casa me buscar. Quando chegamos no aeroporto, ele falou assim, cara, contei o que estava acontecendo no meu coração, o que estava passando. Ele falou, cara, eu vou te mandar para um acampamento. Você vai ficar lá 15 dias na presença de Deus, o tempo que você achar, até você resolver a tua vida. E eu fui para a viagem. Quando eu voltei, acho que ele conversou com os meus pais aqui, já estava tudo acertado, a viagem comprada, tinham cancelado a agenda e eu fui para essa viagem. Cheguei lá, tiraram o computador, celular, você não tinha nada. Ficava numa chácara, em cima de uma montanha, tinha ministração, culto todo dia, e era você e Deus, misericórdia. Eu confesso que quando eu cheguei ali, eu falei, o que eu estou fazendo nesse lugar? Paulinho vai se ver comigo. Cheguei numa reunião lá doida. E passou 1 dia, 2 dias, eu não tinha como falar com ninguém. Eu comecei a orar. Todas as madrugadas eu ia numa salinha de oração falar com Deus. E eu estava questionando muitas coisas na minha vida. Estava triste. E num dos dias teve uma reunião de oração pela manhã. E uma mulher que estava ministrando, uma senhora que estava ministrando ali aquele dia, ela começou a orar, estava orando, e de repente ela me viu no meio e apontou para mim assim. Foi na minha direção, e essa mulher começou a descrever a minha vida. Quando você estava no ventre da sua mãe, você se enrolou no cordão umbilical, falou assim.
E aconteceu isso, e eu vim aqui para dizer para você que Deus tem uma aliança contigo. E tal, e ministrar na minha vida. E sabe, meu coração que estava tão pesado diante daquelas palavras, a riqueza do Senhor, das verdades do Senhor, das promessas do Senhor tomaram conta da minha vida. Eu fui para o meu quarto. E quando eu cheguei lá, eu me senti restabelecido pelo Senhor. Eu fiz uma música. Eu estou sem voz hoje. Mas eu queria, vocês me ajudam a cantar aí? Eu queria que você prestasse atenção nessa letra. Que ela expressa o que eu estava sentindo naquele momento, diante da revelação de Jesus. Eles vão cantar e chega um violão aqui, você toca, como é que eu faço? Eu vou aí? Ixi. Ó, gente, eu prego melhor do que canto. Eu não sei fazer, mas eu quero que você escute essa letra que representa o que eu estava sentindo aquele dia. Esse? Você me ajuda aí, cara. Curado fui por ti, Jesus. Não quero mais voltar atrás. Curado fui por ti, Jesus. Não quero mais voltar atrás. Tu és meu guia, o meu pastor. De longe conheces e sabes como eu sou. Tu me bastas, me sustentas, me renova cada manhã. És meu levantar, faz-me prosseguir, é certeza do amanhã. E posso todas as coisas, posso todas as coisas, sim, posso todas as coisas do Senhor. Manifesta em mim tua glória e cumpre em mim todo o teu querer. Eu te entrego tudo que tenho, te dou o meu viver. Manifesta em mim tua glória e cumpre em mim todo o teu querer. Eu te entrego tudo que tenho, te dou o meu viver. Curado fui por ti, Jesus. Não quero mais voltar atrás. Curado fui por ti, Jesus. Não quero mais voltar atrás. Na presença de Deus há cura, há remédio. E quando a gente para tudo,
a correria da vida, para se encontrar com Jesus, Ele nos renova, Ele nos sustenta, Ele nos faz prosseguir, Ele nos faz ir adiante. Há ouro refinado pelo fogo na presença de Jesus. Quantos querem experimentar e tomar ouro da presença de Deus? Terceira imagem que esse texto nos apresenta são as vestiduras brancas. Ele vai dizer assim, vestiduras, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Terceira imagem que a Bíblia nos apresenta são as vestes brancas. E Laodiceia era um centro da indústria têxtil. Naquele lugar, eles ditavam a moda da época. Existiam ovelhas ali com uma lã muito macia e uma coloração diferente. Era um violeta quase preto. E por isso naquele lugar eles fabricavam uma túnica chamada trimina, que ficou famosa em toda aquela região. Era uma roupa especial. E Jesus estava dizendo àquele povo: olha, embora vocês estejam ditando até a moda dessa época, diante de mim, o que eu vejo é a vergonha de vocês. Vocês estão nus. E a nudez na Bíblia sempre esteve relacionada com o pecado, a vergonha do pecado. A Bíblia vai nos mostrar em Gênesis, quando Adão e Eva conhecem o pecado, eles se dão conta da sua nudez. Tem um outro texto em Gênesis também, quando o filho de Noé vê a sua vergonha, vê a sua nudez. A Bíblia sempre relaciona a nudez com a vergonha do pecado. E o que Jesus estava dizendo era: olha, eu tenho vestes brancas, vestes novas. Eu quero livrar vocês de toda a vergonha do pecado. E eu creio aqui que todos nós que aqui estamos, somos pecadores. A palavra de Deus diz isso. E muitos de nós ainda somos prisioneiros de alguns pecados. A Bíblia diz em Eclesiastes que um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus e tudo que está oculto será revelado. Tudo. Naquele dia, tudo que fizermos será revelado. E eu creio que Jesus está dizendo assim: eu sou aquele que pode livrar vocês da vergonha do pecado. Esses tempos, atendi uma jovem, que ela veio em um dos cultos que eu estava pregando, e no final do culto eu tinha feito um apelo, e tinha contado a história de Moisés, quando ele enterra o egípcio, depois de matá-lo, põe areia e bate o vento, e o seu pecado é revelado. E aquela menina tinha algumas situações na vida mal resolvidas, e naquele culto ela foi ao apelo, e disse: Jesus, eu quero que o Senhor tire de mim a minha vergonha. Eu não quero mais viver com esses pecados. Eu não sei como lidar com isso, mas me ajuda. E naquela noite, ela foi para casa, e quando estava dormindo, o Senhor a visitou em sonhos. Ela estava dormindo e ela teve um sonho que ela estava num tribunal. E naquele tribunal, chegava alguém que olhava para suas vestes e começava a acusar, e dizer exatamente as coisas que ela havia feito no seu passado. Mas no meio do sonho, Jesus chegava, e ele mandava o acusador embora, e dava vestes novas para ela. E ela estava dormindo, e no meio do sonho, ela começou a adorar a Deus, dormindo ainda. E a irmã que estava do lado foi lá acordar ela: o que você está fazendo? Você está falando sozinho? Ela disse que naquele dia ela se ajoelhou na beira da cama, e naquele dia ela foi curada por Deus. Eu quero dizer para você, querido, que hoje Jesus está aqui.
Ele tem ouro refinado pelo fogo, mas ele tem vestes brancas nas suas mãos. E se você quer ser liberto da sua vergonha, tem situações na sua vida que você olha e se depara com elas, e elas são motivos de vergonha. Eu quero dizer para você que hoje Jesus pode te dar vestes novas. E você pode prosseguir, pode continuar se encontrando com Deus. Você pode continuar experimentando das riquezas do Senhor para a sua vida, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você quer vestes brancas, vestes novas, Jesus pode e Ele quer te visitar esta noite. Quarta imagem que nós encontramos neste texto, ele vai dizer assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. E a quarta imagem que nós encontramos aqui nesse texto é colírio para os olhos. A Odisseia também era um grande centro médico. Existia ali uma escola de medicina famosa. E os médicos mais conceituados naquele lugar tinham até mesmo seus nomes gravados nas moedas da cidade. E eles tinham 2 remédios famosos naquela região: uma pomada para os ouvidos e um colírio para os olhos. E Jesus está dizendo àquele povo: vocês tratam os olhos de todo mundo, mas os olhos de vocês estão doentes. Vocês estão cegos espiritualmente. E vocês não estão conseguindo enxergar o que eu tenho para vocês. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que eles não enxerguem a glória de Deus. Em Isaías 59, versículo 10, a Bíblia vai dizer que a nossa condição diante do pecado é de homens e mulheres que andam tateando, procurando o caminho, como cegos, que estão perdidos. E toda vez que eu me deparo com esse cenário da cegueira espiritual, eu fico pedindo a Deus que traga remédio para os meus olhos. Sabe, essa é a condição, não de algumas pessoas, mas de todos os homens. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós estamos afastados da glória de Deus. E por isso a gente não pode entender, nem ver quais são os projetos de Deus para as nossas vidas. Mas eu vim aqui dizer para você, meu irmão, que precisa de respostas, que precisa de discernimento, que Jesus está nesse lugar. E Ele tem colírio para os teus olhos. E se você deixar, Ele vai te fazer enxergar os projetos excelentes que Ele instituiu para você. Porque Deus te ama e me ama demais. Esses dias eu estava voltando para casa. Eu e a Sil, a gente foi deixar uma jovem em casa. E a gente estava conversando e ela começou a contar um pouquinho da sua história. E ela começou a falar de algumas marcas profundas que ela carregava na sua vida e como o inimigo estava a cegando. Eu achei interessante porque ela estava contando e começou a me dizer: olha, pastor, com 10 anos de idade eu já sofri abusos dentro da minha casa. E depois eu não soube lidar com isso. E a minha vida se tornou uma vida promíscua. E dentro da minha casa eu ouvi a minha mãe dizendo: olha, você é uma vagabunda, você não presta. Você é isso, aquilo outro. E tudo isso foi entrando dentro do meu coração. E esses dias eu falei para minha mãe que eu ia conversar com o pastor. E ela falou: eu vou lá com você para dizer quem você é para ele. Eu falei para ela: manda tua mãe vir aqui, que eu vou dizer quem é você para ela. Pega a palavra de Deus. Você está com a Bíblia aí hoje, irmão?
Fecha a Bíblia assim, ó. Pega na palavra de Deus, diga assim: esta é a palavra de Deus. Pode dizer aí: esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Aí eu olhei para aquela jovem e falei: sabe o que Deus diz a teu respeito? Abre em Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Você é presente de Deus. Abre no Salmo 139 agora. Abri lá com ela. A Bíblia diz que você foi formada de forma assombrosa no ventre da sua mãe, entretecido por Ele. Seus dias foram escritos no livro de Deus. Ele tem propósitos para a sua vida, que Ele escreveu sonhos para você. Você é milagre de Deus. Abre agora em Efésios capítulo 1. A Bíblia diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Ele já te planejou antes do mundo existir. Abre lá em João capítulo 1, versículo 12. Ele diz que você é filha de Deus. Todos aqueles que confessaram o nome de Jesus se tornaram filhos de Deus. E aí eu fui lendo a palavra. Aí eu perguntei para ela: quem é você? Eu sou filha de Deus. Sabe o que acontece? O inimigo quer cegar o nosso entendimento. E talvez ele tenha dito para você que você é um fracassado, que você nunca termina o que você começa, que você não vai dar em nada na vida, que você é um derrotado, que não adianta você lutar contra os teus pecados porque não tem jeito. Meu irmão, você vai acreditar na voz de quem? No que as pessoas dizem para você? Ou no que a palavra de Deus diz a teu respeito? Deus quer tirar as vendas dos nossos olhos. Você vai ser sim um pai de família que dá orgulho para os seus filhos. Você vai ser sim, meu irmão, um profissional excelente em nome de Jesus. Você vai ser sim uma esposa e uma mulher que traz paz e harmonia para a sua casa. Você vai ser um filho que traz orgulho para os seus pais. Você vai vencer os seus vícios e os seus pecados, porque há poder no nome de Jesus. Existem promessas de Deus para a sua vida. E eu creio no que a palavra de Deus diz a meu respeito. Cegueira. Cegueira espiritual. E às vezes na nossa vida a gente está andando e a gente precisa tomar decisões e a gente sente assim, está perdido. Não sabe o que fazer. Eu quero dizer para você que esta noite, se você quiser, Jesus quer pingar um colírio aí nos teus olhos. E você vai poder enxergar os projetos de Deus, os propósitos de Deus, e tomar decisões com certeza. Porque Jesus nos dá isso. Eu não sei quais são as respostas que você veio procurar hoje aqui na presença de Deus. Mas eu creio que Deus fala sobre tudo. Deus fala sobre tudo. Eu aprendi isso na minha casa. O primeiro testemunho de alguém que ouviu a voz de Deus para mim foi da minha avó. Seu marido tinha saído de casa, ela tinha 4 filhos para cuidar. Ela chega dentro do quarto desesperada: como é que eu vou sustentar esses meninos? Fala: Deus, me dá uma palavra, fala comigo, abre a Bíblia. Isaías dizendo: eu sou o seu marido. E aquela família nunca passou necessidade. Passaram momentos difíceis, mas nunca faltou o pão. Depois, o pai teve a experiência dele. Um dia na beira da cama, Jesus falou com ele. E eu desde cedo aprendi que Deus falava com a gente. Quando tinha que tomar uma decisão, reunia os filhos tudo em volta da cama. Meu pai pegava a Bíblia. Ele falava assim: ó, Deus fala com a gente. A gente orava. E às vezes ele me dava a Bíblia assim: abre lá, Deus vai falar contigo. E quantas vezes Deus falou com a gente. Eu prego aqui que Deus fala sobre tudo mesmo. Teve um jovem que chegou para mim e disse: pastor, Deus fala até sobre time de futebol. Falei: o que você quer dizer com isso? Se você deve torcer para algum time, o que é isso? Senão eu vou dizer para você torcer para o Palmeiras, né?
Desculpa aí os coxas brancas, que eu vim de São Paulo. Ainda tem a outra final, mas vamos lá. Ele não é que me convidaram para entrar numa torcida organizada do Atlético. Eu falei, meu irmão, eu tenho vários motivos para dizer para você não fazer isso, mas Deus fala com a gente. A gente estava num acampamento, falei, pega a sua Bíblia, vai lá orar, tem uma sala de oração, cantinho, arranja um canto aí, e fala com Deus, e depois você vai trazer aqui a palavra que Deus te deu. Falei, tá bom. Ele falou, tá bom. Ele foi lá para o canto, passou um tempo, ele chega, pastor, vem cá, não estou entendendo bem esse texto aqui. Falei, deixa eu ler, estava grifadinho assim. Saí do meio desta coisa imunda. Falei, olha, não vou falar nada para você. Eu lembro outro jovem que chegou para mim e falou, pastor, mas Deus fala até sobre corte de cabelo. Ele tinha o cabelo black power assim. E estava tendo um problema no colégio por causa do cabelo. E estavam convidando ele para fazer uma propaganda por causa do cabelo também. Eu falei, cara, pega a tua Bíblia, vai orar, Deus vai falar. Mas sobre cabelo? Passou alguns dias, ele volta com a Bíblia. Pastor, Deus falou comigo. Eu falei, o que ele disse? Olha aqui o texto. Estava escrito assim, nem um fio de cabelo da sua cabeça cairá. Meu irmão, se Deus fala sobre corte de cabelo, sobre o time de futebol, a torcida organizada, você acha que Ele não vai trazer respostas para a sua vida? O que você não está enxergando, não está vendo? Talvez são decisões importantes. Talvez sejam situações que às vezes o inimigo coloca a gente de pecado e a gente nem enxerga mais que é errado aquilo. Talvez sejam situações que a gente olha para a nossa vida e diga, eu sou assim, não tem jeito. Eu quero em nome de Jesus repreender Satanás hoje aqui. E declarar que hoje você vai receber o toque curador de Jesus. Ele vai pingar um colírio nos teus olhos. E você vai poder enxergar sim. Quem é você? Qual é a sua identidade em Jesus Cristo? Sabe como esse texto termina? A última imagem que ele apresenta é a imagem do Salvador. Versículo 20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A última imagem é, o Salvador está à porta. Eu acho lindo porque Jesus está exortando essa igreja. Ele está dizendo assim, olha, vocês são como água morna, não se posicionam. A gente é assim mesmo. Às vezes está lá no trabalho, dá uma vergonha de falar, não, eu não concordo. Ou está no meio de um monte de gente que pensa diferente, a gente não faz. E ele está dando uma bronca, vocês são como água morna. Vocês estão nus diante de mim, precisam de vestes brancas. Vocês precisam de ouro refinado pelo fogo, porque vocês estão correndo atrás de riquezas que pertencem a esse mundo. E começa a dar bronca, mas depois Jesus fala assim, mas olha, eis que estou à porta e bato. E se vocês quiserem se livrar de todo engano, de todo pecado, de toda visão distorcida dos projetos e propósitos de Deus para a sua vida, eu estou aqui. Eu vim cear com vocês. Eu posso trazer remédio para os olhos, eu posso trazer vestes novas, eu posso trazer ouro, eu posso trazer riquezas que vocês não conhecem, eu posso libertar vocês. Ontem eu fiquei muito feliz aqui. Sexta-feira. Os adolescentes fizeram uma vigília na madrugada. Amém. E eles estavam na sala 201.
essa vigília eu não ia participar, quem estava liderando era o pastor Lelo, Israel. E eu fui jantar, e quando terminou o culto, eu estava com uma dor de cabeça muito forte. Eu saí para jantar, eu estava conversando com a minha noiva, e a gente estava colocando algumas situações que estavam acontecendo a semana. E eu com aquela dor, ela falou, vamos no hospital, você não está legal. E quando eu entrei no carro, me deu um clique assim. Isso é espiritual. Aí falei para ela, eu acho que isso é espiritual. Tem algumas coisas acontecendo essa semana muito estranhas. Vamos lá na vigília dos adolescentes, eu vou pedir para eles orarem por mim. E eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu entrei na sala 201 ali. Os meninos estavam tocando um louvorzão assim, alguns de joelho. Eles estavam adorando a Deus de verdade. Quando eu entrei na sala, a dor de cabeça foi embora. Aí eu fui para o canto e comecei a cantar com eles. E aí o pastor Léo falou, Michel, tinha acabado de chegar, tem uma jovem ali, quero que você ore por ela. Quando nós oramos por ela, ela estava prisioneira. Satanás havia aprisionado aquela jovem. E naquele instante, quando a gente pôs a mão assim, os adolescentes começaram a orar e cantar, ela ficou possessa ali naquela sala. E devia ter uns 50 adolescentes. Eu achei lindo porque eles fizeram uma roda em volta dela e começaram a clamar. E um momento Deus falou para mim, manda todo mundo parar de orar e louvar o meu nome. E a gente estava cantando aquela música que dizia, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. E quando nós começamos a cantar isso, aquela jovem foi liberta na mesma hora. Ela levantou, os olhos dela se abriram e ela começou a confessar Jesus ali junto com a gente. Eu dei a mão para ela, fizemos a oração de entrega e ela aceitou Jesus e vai começar o discipulado agora. E eu fiquei muito feliz, porque meninos de 13, 14, 15, 17 anos entenderam que as riquezas verdadeiras a gente pode encontrar na presença de Jesus. E quando a gente chega, mesmo em trevas, na presença do Senhor, a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma. E se existe alguma ação do inimigo sobre a sua vida, fazendo você perder o foco, a visão do propósito de Deus para a sua vida, hoje nós vamos orar aqui, que o inimigo vai ser derrotado. E eu creio que você vai poder enxergar os planos excelentes de Jesus para a sua vida. Por isso, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Quero orar por você. Eu não sei que tempo você tem passado. Talvez, como esta igreja, a igreja do Senhor Jesus, na época do apóstolo João, você tem passado por tempos difíceis. E quando a gente está sofrendo, é difícil se posicionar. Quando a gente está passando por tempos difíceis, é difícil orar. É difícil lutar contra o pecado. Quando a gente passa por momentos difíceis, é difícil enxergar as coisas do jeito de Deus. Eu queria orar por pessoas hoje que estão sofrendo, mas que hoje neste lugar resolveram ir até Jesus e dizer, Jesus, eu quero as riquezas que o Senhor tem para mim. Eu quero o ouro refinado pelo fogo. Eu quero de novo me voltar, Deus, para o Senhor e buscá-lo de todo o meu coração. Há quanto tempo que você não passa uma madrugada numa vigília, ou não tem uma continuidade na tua vida devocional, de todo dia pegar a palavra, e quando você abre, Deus fala. Há quanto tempo você não passa aqueles
momentos maravilhosos na presença do Senhor, e você ora, e Deus fala, e se revela. Tem riqueza na presença de Deus. Ah, pastor, eu cheguei aqui, existem pecados que eu não consigo lidar. Quando eu lembro deles me dá vergonha, mas eu não consigo lidar. Eu quero orar por você. Jesus está aqui com ouro, com vestes brancas. Ele pode te purificar de todo o pecado. Ah, eu tenho que tomar decisões importantes. E eu não consigo discernir o que eu tenho que fazer. Eu olho para mim e vem uma voz dizendo: você não consegue, você é um fracassado, você é um derrotado, você não pode. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, sim. Você pode voltar a cantar de novo, como eu naquele retiro, fazendo música para Deus. Quanto tempo que eu não fazia isso? Porque Deus tem colírio para os teus olhos. E se você enxergar com os olhos de Deus, se você puder abrir aquele livro lá do Salmo 139 e ver o que Deus escreveu ao seu respeito, você vai deixar de lado algumas vozes que estão dizendo: você não pode, você não termina nada que você começa, você não é ninguém, você... Em nome de Jesus, isso vai ficar aqui hoje. Você vai enxergar com os olhos da fé, porque Jesus tem colírio para os nossos olhos. Se Deus falou contigo hoje, você está querendo dizer: Senhor, eu quero enxergar o que o Senhor está vendo a meu respeito. Eu quero. Eu sei. Eu até oro por pessoas, como aquele povo, eu trato de gente, às vezes eu sou um líder na igreja, eu dou conselhos, eu faço, mas eu estou precisando de remédio. Agora, meu irmão, saia do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, clamando por cura, restauração de Deus na sua vida. Se Jesus falou contigo hoje, vem para cá, vem, sai agora do teu lugar. Você está lá em cima, você está aqui embaixo. Eu quero cura de Deus na minha vida. Eu quero ser restaurado por Jesus. Vem agora, saia do teu lugar, vem aqui à frente. Se ajoelhe na presença de Deus, diga: Jesus, eu quero ouvir a tua voz. O que o Senhor pensa a meu respeito? Chega. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vem agora, em nome de Jesus. Venha, 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 venha. Venha pela fé. Ah, mas eu já tentei tantas vezes. Venha. Venha, venha. Esses dias eu li uma definição sobre fé num livro que eu estava lendo, que eu achei muito interessante. Um agricultor, um homem do campo, explicando o que é fé. Sabe o que ele disse? Fé é quando Deus manda a gente subir numa árvore, a gente sentar na beira do galho, e aí em alguns minutos a gente olha para o lado e a gente ouve um barulho. É Satanás serrando o galho. Mas a gente continua em cima do galho. E dali um tempo cai a árvore, cai o diabo com o serrote, mas a gente fica em cima do galho, que está suspenso no ar. Isso é fé. A explicação de um homem do campo. Mas fé é isso. Eu olho para o lado, a minha família, está tudo dando errado, o meu emprego. Eu sou o que Jesus disse que eu sou. Você vai ser um homem, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que vai marcar vidas com o poder de Jesus. Sua casa vai ser abençoada, seu trabalho vai ser abençoado, você vai impactar vidas. Você só precisa enxergar com os olhos de Jesus. Mas alguém quer enxergar com os olhos de Jesus hoje? Venha. Senhor, eu estou aqui, venha, venha, eu me apresento. Eu quero enxergar com os teus olhos, me ajuda, sai do teu lugar, vem agora aqui à frente, eu quero orar por você. Pedir a bênção de Deus. Quero fazer mais um apelo aqui. Existem pais aqui neste lugar que intercedem por seus filhos.
Quando você olha para algumas situações, você acha, não tem mais jeito. Eu já fiz de tudo. Eu quero te desafiar essa noite a experimentar do colírio de Deus e enxergar com os olhos da fé. E você quer hoje vir aqui à frente para clamar, interceder pelo seu filho? Sai agora do teu lugar, vem aqui que nós vamos orar também. E declarar pela fé, a vida do meu filho vai mudar, ele vai ser transformado, impactada pelo poder de Deus. Tá essa bagunça toda, mas eu estou vendo com os olhos da fé, Jesus vai fazer uma obra linda. Ele vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pode vir agora. Essa situação é só milagre. É uma causa impossível. Vem agora. Eu estava no culto que um casal estava testemunhando sobre causas impossíveis. Eles falando do que Deus tinha feito na sua vida. E aquela assim, moça queria ter filhos e não podia. E Deus tocou meu coração, ora por ela. Eu lembro que nós oramos no final daquela reunião. Passou 2 semanas, ela me ligou. O marido dela. Michel, fizemos o exame aqui, ela está grávida. Oh, glória. Deus é poderoso. Olha com os olhos da fé. Vamos orar aqui? Eu queria que se desse para chegar ao povo de Deus. Tem muita gente chorando aqui. Deve para você abraçar, pôr a mão na cabeça. Venha rapidinho aí, os pastores, os líderes. Vem aqui orar pelas pessoas que estão aqui. Tem vários na frente. Se Deus tocar no teu coração, chega, abraça alguém agora aqui. A gente vai orar juntos. Tem vários aqui. Primeira oração é sua. Daqui a pouco vai chegar alguém, mas a primeira oração é sua. Você vai dizer para Jesus o que você está vendo. O que você precisa. Deus, eu preciso de ouro, eu preciso de vestes brancas, eu preciso de colírio para os meus olhos. Eu vim aqui na tua presença, porque eu creio que o Salvador está à porta, e eu quero cear com Ele. Diz para Jesus. Fala que você está desanimado, que você não tem mais fé. Pode abrir teu coração na presença de Deus. E agora nós vamos orar aqui. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui está o teu povo na tua presença. Eu quero pedir agora, na autoridade do nome de Jesus. Eles vieram aqui, Deus, para buscar remédio, buscar ouro, buscar vestes novas, buscar colírio para os olhos. Eu quero pedir que em nome de Jesus, eles possam ser visitados agora pelo Senhor. E Deus, aqueles que têm perdido a bênção de estar na tua presença, experimentar das riquezas que o Senhor tem para nós, porque estão correndo tanto, fazendo tanta coisa. Eu quero pedir agora, Deus, traz da paz que excede todo entendimento no coração. Os teus filhos voltem a procurar ao Senhor, e eles experimentem do poder de Deus na vida e na história. Senhor Jesus, aqueles que chegaram aqui também, Deus, estão clamando por vestes novas. Existem pecados que eles não sabem lidar, situações que eles não sabem como, Deus, mudar. Eu quero pedir agora, ouve o clamor do teu povo. Tem alguns que estão aqui chorando na tua presença, Deus, de forma sincera, verdadeira, pedindo: Senhor, me limpa, me lava de todo o pecado. Eu quero pedir agora, Senhor, arranca fora tudo aquilo que tem feito mal ao teu povo. Nos limpa, nos dá vestes novas, Senhor. Mas eu quero clamar por aqueles que estão com a visão turva, que não podem enxergar com os olhos da fé tudo aquilo que o Senhor tem para a vida, para a história. E eles olham para algumas situações da vida e dizem: não tem jeito, isso não vai mudar. Eu quero pedir agora, Pai, pinga colírio nos olhos,
traz visão nova, restaura a visão, e que eles possam, em nome de Jesus, enxergar com os olhos da fé, e ver tudo aquilo que o Senhor tem, todo o propósito de Deus. Eu quero clamar agora, Deus, cala a voz do inimigo, que tem feito o seu povo, Deus, sentir fracassado, derrotado. Que possamos nos levantar, olhar para as promessas do Senhor, para os propósitos de Deus, para as nossas vidas, e caminhar por fé, em nome de Jesus. Eu quero colocar aqui, Deus, também diante do Senhor, os pais, as mães, os filhos que vieram clamando por sua casa. Eles olham para dentro de casa, e o cenário que eles veem é cenário de destruição. Eu quero pedir agora que eles possam enxergar pela fé. O filho restaurado, a filha restaurada, o pai mudado, a mãe transformada. Que eles possam andar por fé, Deus. Que eles não desistam de orar, de clamar, de ministrar amor. E que eles possam ver a glória do Senhor sendo estabelecida em seus lares, nas suas casas, em nome de Jesus. Faz assim, Senhor. Abençoa o teu povo. Traz cura, restauração de vida. É o que clamamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você fica onde você está agora. A gente vai orar por mais pessoas. Quem hoje aqui quer entregar a vida a Jesus Cristo. Você nunca enxergou com os olhos de Deus, porque você nunca teve com Jesus. Hoje Ele está batendo a porta do teu coração, dizendo assim: meu filho, se você quiser, eu posso participar da sua vida. Eu venci a morte. Eu sou Deus pessoal que se relaciona. Eu venci a morte, eu ressuscitei dentre os mortos. Eu quero participar da sua vida. Se alguém aqui quer conhecer a Jesus hoje, aonde você está, levanta a tua mão bem alto. Quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você quer enxergar com os olhos de Deus, levanta a mão bem alto. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, querida. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá no fundo, ergue a mão bem alta assim, acena para mim aí. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir para você que ergueu sua mão, tá? Aonde você está, no meio aí da multidão, se você puder ficar de pé, alguém que está do teu lado vai orar por você. Fica de pé aí. Você que está aqui na frente, isso, pode. Fica de pé aí no teu lugar. Várias pessoas lá no fundo, várias pessoas aqui no meio. Você que está do lado desse irmão, que é crente no Senhor Jesus, chega do lado dele, abraça ele aí. Isso. Vários irmãos aqui no meio, isso, abraça aí. Se ele levantou a mão do teu lado, diga aqui, ó, vem cá, vou orar por você. Vem cá, fica de pé que eu vou orar por você aqui. Aleluia, Jesus está nesse lugar. Você vai fechar teus olhos e vai fazer uma oração simples comigo agora. E depois esse irmão vai pegar o seu contato, vai orar por você, vai continuar caminhando contigo. Então, quero que você feche os teus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que a minha vida pertence a Jesus Cristo. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu poder me acompanhem todos os dias da minha vida. E que eu possa conhecer a tua vontade, os teus propósitos e caminhar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, celebrar a Deus. Você que está orando.